Olá, boa tarde. Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. Começa o deslocamento de tropas federais para garantir a segurança das eleições nas cidades maranhenses. Saiba o que eleitores e candidatos podem ou não fazer a partir de hoje até domingo. Você vai ver ainda a importância de ler os rótulos antes de consumir alimentos industrializados que contêm açúcar. E mais, alunos e representantes da Academia Ludovicense de Letras resgatam uma tradição em homenagem a Benedito Leite. É agora no Portal da Assembleia. Faltando 3 dias para as eleições, o Ministério da Defesa já está enviando para as cidades maranhenses as tropas federais destinadas a garantir a segurança do processo de votação e apuração das urnas no dia 7 de outubro. Antes da viagem, as tropas se reuniram no 24º Batalhão de Infantaria e Selva, localizado no bairro João Paulo. O apronto operacional foi uma prévia da revista que será feita nesta sexta-feira, envolvendo todo o efetivo a ser empregado nas eleições. A formação é para a conferência do material individual e coletivo que será utilizado no dia 7 de outubro. O comandante da 22ª Brigada de Infantaria de Selva será o responsável pela operação em todo o estado e foi recebido por uma guarda de honra do 24º BIS. Esse apronto operacional é a reunião de todas as nossas tropas que serão empregadas na operação de garantia de votação e apuração nas eleições, obviamente, no estado do Maranhão. Então é um momento que nós reunimos a tropa e fazemos o seu aprestamento de material, equipamento, damos as últimas ordens e daqui as tropas estão prontas para partir para os locais de votação onde serão empregados. As tropas federais foram autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral a atuar em 72 municípios do Maranhão, obedecendo rigorosamente à legislação vigente e às orientações do Comando Superior do Exército. A atuação do Exército vai estar justamente para garantir a segurança da votação e apuração em apoio ao TRE e evitando os crimes eleitorais, combatendo os crimes eleitorais. Os homens do Exército não poderão prender ou deter fiscais, candidatos ou membros das mesas receptoras de votos, apenas em casos de flagrante delito. 1.500 homens do Comando Militar do Norte, que inclui Maranhão, Macapá e Amapá, foram destacados para a missão e seguem para os municípios a partir de amanhã. Amanhã até às 18 horas nós estaremos prontos em todos esses municípios com a nossa tropa para permitir um dia de antecedência, que seria o sábado, que essas tropas façam reconhecimentos, contatos com as autoridades judiciárias, com as autoridades eleitorais, possam reconhecer também os locais de votação mais distantes que existem em cada município, de maneira que estejam aptas, estejam capacitadas para, no domingo, realizar o cumprimento da sua missão principal de segurança da votação e apuração nas eleições. Ainda falando sobre eleições, hoje é o último dia de transmissão da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. E até o dia 7 de outubro, os eleitores e candidatos precisam ficar atentos às regras determinadas pela Justiça Eleitoral, que começaram a ser aplicadas essa semana. As informações com o repórter Joelson Braga. Boa tarde, Joelson. Isso mesmo, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Esta é uma semana bastante importante dentro do calendário da Justiça Eleitoral no país. Por exemplo, desde a última terça-feira, dia 2, que nenhum eleitor está podendo ser preso, salvo em flagrante delito ou então por alguma sentença condenatória de crime não afiançável. Agora, nesta quinta-feira, dia 4, é o fim do prazo para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. É também o último dia para reuniões públicas, comícios e o uso de aparelhagem de sonorização fixa. Nesta quinta-feira é também o último dia para a realização de debate no rádio e na televisão. Já na sexta-feira, se encerra a divulgação paga na imprensa escrita de propaganda eleitoral e a reprodução na internet de jornal impresso. No sábado, é o último dia, até às 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata e passeatas. Neste mesmo dia, será feito os sorteios das sessões eleitorais
cujas urnas serão submetidas aos procedimentos de auditoria de votação eletrônica. E no domingo é o grande dia da eleição. Às 7 horas da manhã serão instaladas as sessões e às 8 horas começa a votação. Agora o eleitor deve ficar atento porque fica vedado portar aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Mas é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato. A votação se encerra às 17 horas, horário de Brasília. E a expectativa do TRE Maranhão é que até 3 horas após o fim da votação, todos os resultados estejam computados da votação aqui no estado do Maranhão. Joelson Braga, da sede do TRE, no bairro da Areinha, para a TV Assembleia. A Justiça marcou para as 2h30 da tarde de hoje a primeira audiência de instrução e julgamento do radialista Samir Everton. Ele é acusado por várias profissionais de comunicação de oferecer oportunidades de emprego em troca de relações íntimas em São Luís. Em fevereiro deste ano, várias mulheres fizeram publicações nas redes sociais apontando esse tipo de comportamento do radialista. A audiência foi marcada pela juíza da 4ª Vara Criminal, Patrícia Marques Barbosa, e deve ouvir o radialista, testemunhas de acusação e reunir provas sobre o caso. Veja no próximo bloco os perigos de consumir alimentos industrializados sem consultar os rótulos das embalagens. E mais, alunos e representantes da Academia Ludovicense de Letras fazem homenagem a Benedito Leite. O portal volta já. Quem segue dietas rígidas por questões de saúde ou para manter o corpo em forma, muitas vezes não costuma prestar atenção nos rótulos dos alimentos industrializados. É aí que mora o perigo, já que alguns alimentos, mesmo os considerados light, contêm açúcar, um produto que pode causar doenças cardiovasculares, aumento de peso, obesidade e cáries. Muita gente não sabe, mas o açúcar está presente em vários alimentos, inclusive os lights. E o consumo excessivo dele aumenta o peso, o risco de doenças cardiovasculares e a gordura no fígado. Hoje em dia o açúcar ele traz uma série de problemas para a nossa saúde, né? A gente vê que hoje a população ela está sofrendo de obesidade, sofrendo com problemas no fígado, né? Estão pré-diabéticos, inclusive a maioria da nossa população, por ser apresentado o açúcar muito cedo, nós temos crianças com esse tipo de problemas, sem contar que contribui para o envelhecimento das células. Mas como identificar a quantidade de açúcar nos produtos? Esta especialista diz que ler os rótulos é fundamental. A Simone sabe disso. Sempre me preocupei em olhar os rótulos dos alimentos, até porque eu tenho algumas restrições alimentares de glúten e lactose. A minha filha também, então eu sempre me preocupo em olhar bastante tudo. A tarefa não é fácil porque nos rótulos os açúcares estão junto com os carboidratos e por enquanto os fabricantes não têm a obrigação de separar esses tipos de alimentos nas embalagens. O carboidrato ele é um macronutriente super importante, é a nossa principal fonte de energia, só que a gente tem que saber escolher ele da melhor forma possível, né? Quando a gente vê lá no nosso rótulo a questão do carboidrato, a gente já sabe que esse macronutriente ele está presente. Porém, a gente precisa entender o quanto que essa quantidade no rótulo representa para a nossa saúde e para a nossa ingestão diária. Por isso a importância de ler todos os rótulos. Outra dica é observar o tipo de açúcar. O branco refinado é o vilão, porque contém sacarose. O de coco ou mel não é tão prejudicial, mas é açúcar, que se consumido sem limite, causa sérios problemas, inclusive o envelhecimento precoce. Melhor mesmo é identificar os diversos nomes pelos quais o açúcar é chamado na indústria de alimentos. Os mais comuns são glicose, frutose, sacarose, glicose de milho, xarope de malte, melado e melaço. Às vezes, eles nem sempre são zero açúcar, eles podem ser zero açúcar branco e zero açúcar refinado, mas aí traz todos esses nomes que a indústria utiliza e que também são açúcares e que, se consumido em excesso, também pode trazer malefícios para a nossa saúde. É bom ficar atento. Clube do Vinil, Nat Knifeson e o show Filhos de Jah são as atrações da Quinta do Reggae de hoje.
O projeto foi feito por meio do edital de ocupações artísticas, que garante que locais públicos como praças e casas de cultura tenham programação cultural fixa. A programação de hoje, que conta com discotecagem e shows, é aberta ao público na Praça do Reggae, no Centro Histórico, a partir das 7 da noite. E hoje, 4 de outubro, é o aniversário de nascimento do jornalista, magistrado e político brasileiro Benedito Pereira Leite. O maranhense, que dirigiu o estado entre 1906 e 1908, é considerado um dos maiores personagens da política no período da República Velha. Em homenagem a ele, alunos da Escola Modelo e representantes da Academia Ludovicense de Letras retomaram uma tradição antiga e visitaram o túmulo do ex-governador no cemitério do Gavião, na Madre Deus. Era assim que, no século passado, estudantes da Escola Modelo Benedito Leite homenageavam o ilustre maranhense. A visita ao túmulo ficou esquecida por cerca de 50 anos. Mas agora, uma parceria da Academia Ludovicense de Letras com a escola resgata a tradicional visita ao cemitério do Gavião, onde estão os restos mortais do ex-governador Benedito Leite. Foi um momento de encontro de gerações. A estudante que declama um poema de cima da lápide faz atualmente o 3º ano. Já esta poetisa estudou na escola nos anos de 1960 e ela me mostra a cartilha que usava naquela época. E a última lição era um poema. Eu não sabia, inclusive, que isso aí era uma tradição antiga, né? E a academia, juntamente com a escola, estão resgatando essa tradição, que é de fazer homenagem a Benedito Leite, no dia do seu aniversário de nascimento. O Carlos faz o 3º ano na escola. Ele fala do que representa este momento para ele e para os colegas. É uma forma de homenagear, já que ele foi muito importante para o Maranhão, para São Luís, tem escola com o nome dele, ele foi governador, então acho muito importante essa homenagem para ele. A mão no bolso representa um momento simbólico na vida de Benedito Leite. Ele, então, governador, foi orientado a fechar escolas para melhorar as contas públicas do estado do Maranhão. E aí ele proferiu uma célebre frase. Disse que preferia ter as mãos cortadas a fechar escolas. A estátua está aqui na praça, que leva o seu nome e foi confeccionada por um artista francês. O presidente da Academia Ludovicense de Letras me conta que o projeto busca resgatar a memória da escola e da figura pública de Benedito Leite. A gente está fazendo um resgate de uma tradição para não se perder. A gente, de Academia de Letras, da confraria, tem essa missão de sempre fazer com que a memória esteja em voga, esteja em alta, principalmente no momento em que existe essa renúncia à memória, à educação, a coisas que são realmente importantes para a sociedade e para um país. No momento em que o país pega fogo, algumas coisas importantes pegam fogo, a gente quer incendiar coisas importantes como a memória e a educação para ficar sempre essa luz brilhando na mente e no coração das pessoas. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde para você e até amanhã.